Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o conceito de estresse tóxico. Esse foi um conceito que já existe na pediatria, né? A gente já fala muito sobre isso, mas ele se tornou muito mais evidente, muito mais intenso durante o período de pandemia, porque todos nós vivemos esse estresse tóxico, mas mais ainda as nossas crianças. O que é esse estresse? A gente sempre fala, gente, que faz parte do neurodesenvolvimento, que faz parte do crescimento da criança, do desenvolvimento da personalidade, do caráter, ela viver as experiências do dia a dia, né? Então, receber um não, viver a frustração, às vezes, de não comer o doce antes do almoço, viver as experiências negativas como elas têm que ser. Então, infelizmente, o luto, né, que às vezes acontece, algumas crianças passam por isso, elas precisam viver essa experiência e não ser protegidas deste luto, né, não fingir que está tudo bem. Tem que viver o processo, passar pela dor, passar pela aceitação e pela recuperação disso. Essas situações são estresses normais. Então também a criança que caiu e se machucou, ela caiu, ela se machucou, tá tudo bem, ela tá com dor, ela vai aprender que essa dor vai passar, que uma hora vai melhorar e que por causa dessa queda que ela teve, ela vai entender que ela não pode sair correndo de qualquer jeito, por exemplo. Um outro exemplo de estresse que eu sempre falo muito quando a gente está na fase ali de 18 meses até os 2 aninhos, que a criança está num processo de autonomia muito grande e ela quer tomar as decisões dela, ela quer escolher a roupa, escolher o sapato. Às vezes faz parte lidar com a consequência de uma escolha ruim. Então, um exemplo muito clássico é aquele dilema de que a mãe quer pôr um casaco na criança e a criança não quer vestir. Então, às vezes, deixá-la sair e passar um pouquinho de frio para viver realmente a experiência, a consequência da decisão que ela tomou. Então, ela escolheu não vestir o casaco, mas em consequência disso ela passou frio. E, felizmente, a mãe vai estar ali perto com o casaco para vesti-la na hora que ela perceber que ela realmente precisa desse casaco. Então, essas situações até aqui são os estresses normais da nossa vida e que são muito valiosos que a criança realmente os viva, entenda a experiência e passe por elas. E isso vai trazer a maturidade neurológica, vai ser bom para o neurodesenvolvimento da criança. Agora, quando a criança vive uma situação ruim e essa situação ruim se perpetua, se torna constante, e isso já se torna lesivo para o cérebro em desenvolvimento. Mas o que é essa situação ruim constante? Acho que o contexto da pandemia para todos nós é um grande exemplo disso. Então nós vivemos por 1 ano e meio e mais, porque não podemos dizer que já passou, confinadas em casa. As crianças foram privadas do convívio com os avós, com os coleguinhas, deixaram de ir para a escola. Crianças de 5, 6 anos passaram a ter medo da morte, e algo que não é real, né? A criança pensar em morte nessa faixa etária. O excesso de telas, o estresse da família, que eu sempre falo que as emoções da criança são um reflexo das emoções da família. Então, os pais vivendo desemprego, vivendo problemas financeiros, vivendo discussões entre eles por causa dessa presença constante, o adoecimento de pessoas da família, tudo isso se tornou um estresse constante para as crianças. E esse estresse constante tende a elevar os níveis de cortisol e adrenalina, que são os hormônios que são produzidos em ambiente do estresse. Esses hormônios deixam a criança, ou aliás, a pessoa, porque isso vale para nós adultos também, deixa num estado de luta e fuga, um estado de alerta o tempo todo, né? Então atrapalha o sono, atrapalha a migração dos neurônios e o desenvolvimento de novas habilidades, porque o cérebro em desenvolvimento está o tempo todo ali precisando se preparar para se salvar dessa situação de estresse que está vivendo. Por isso que esse tipo de estresse é prejudicial. Então, acho que esse é um exemplo grande, mas outras situações de estresse que a gente pode considerar e que são estresse tóxico para as nossas crianças são, por exemplo, quando a gente tem uma condição de alienação parental. O que é isso? É quando a gente tem, os pais estão se separando, estão vivendo o divórcio e um dos pais, ou ambos, né, criam para a criança uma sensação de tornam o outro cônjuge um vilão da história. Então, diz para a criança, por exemplo, que o pai o abandonou, que o pai não deseja estar com ele. E aí, quando a criança tem que ficar com esse pai, ele ouve o contrário e ele fica naquele dilema de sem saber se
o pai é o bom ou é o mal, né? Porque a criança tem muito essa divisão dos contos de fadas de bem e mal ainda. Então esse é um exemplo. Ou vamos dizer que antes do divórcio, quando o casal está vivendo uma situação de estresse muito grande, a criança presencia muitas brigas dos pais, muitas discussões. Isso também acaba sendo um estresse constante para a criança que vive naquela situação de alerta e de medo, porque aqueles que são os que representam maior segurança para essa criança estão ali, na verdade, agindo de uma forma contrária a isso. O adoecimento da própria criança ou o adoecimento de alguém da família, às vezes também, dependendo de como a criança lida com isso, torna-se um estresse tóxico, um estresse constante. Quando a criança vive uma situação de negligência ou de violência, né? E isso aí já seria o extremo do estresse tóxico, porque a criança, ela tem, daqueles que deveriam estar protegendo-a, estão, na verdade, agredindo ou deixando de cuidar dessa criança. E, infelizmente, as situações de carência mesmo que acabamos tendo contato, né, de saber crianças que passam por privação alimentar, que moram em ambientes de violência, de agressividade, de condições de higiene inadequadas, né? Então, todas essas situações compõem um estresse tóxico, porque é isso, é o estresse constante para essa criança. E aí essa criança fica ali sempre produzindo hormônios do estresse e não os hormônios do amor, do prazer, do bem-estar, né, que seriam ali a serotonina, a ocitocina, que são os hormônios do bem-estar. Então há um desbalanço entre essa produção hormonal, esse cérebro que está em desenvolvimento e que tem neurônios que deveriam estar ali adquirindo novas funções, fazendo novas sinapses, acaba ficando sempre diminuindo, né, essa migração desses neurônios. E há estudos que mostram, por exemplo, que comparam por neuroimagens o cérebro de crianças que viviam em um ambiente familiar saudável com cérebros de crianças que viveram em ambientes de privação, e era visível a diminuição do tamanho do cérebro, a diminuição da massa encefálica dessas crianças que passaram, que viveram, que cresceram nesse ambiente de estresse. E aí, eu postei sobre isso lá na minha rede no Instagram, e as pessoas mandaram, principalmente no contexto da pandemia, né, e mandaram assim, mas aí, o que a gente faz, né? Como que a gente corrige esse estresse? Porque muitas vezes está fora do nosso alcance. Então, na verdade, gente, a correção seria retirar este estressor da criança. E eu abro esse alerta muito para os pais mesmo que vivem situações de violência, de agressividade ou de discussão, para prestarem atenção nisso. Na verdade, a ideia é só que os pais saibam que isso está acontecendo com as suas crianças e entendam que a dinâmica da família pode estar gerando esse estresse tóxico para essa criança. E aí, trabalhar nessa diminuição desse fator. Então, quando a gente está diante de brigas, por isso que às vezes as pessoas estranham, mas eu pergunto muito como está a saúde do casal, a saúde da família, até para entender se não está havendo algum tipo de estressor como esse. Então, que protejam a criança dessas brigas, dos problemas do casal, que na questão da alienação a gente traz muito isso, às vezes inclusive para a psicologia junto, para trabalhar isso com o casal de maneira que isso não afete a criança, que seja de uma forma mais tranquila. Quando a gente está diante do adoecimento ou da criança ou de alguém da família, também, de novo, a gente usa muito estratégias lúdicas e estratégias da psicoterapia para que a criança aprenda a lidar com essa situação, seja o adoecimento dela, ou o luto, ou a perda de alguém. No caso da pandemia, né, que o estresse era realmente um ambiente doméstico e a ausência da possibilidade de sair, de viver outras experiências, aí a gente tinha que individualizar com cada família, né, o que era possível para cada família, dentro da sua dinâmica, dentro da sua rotina, fazer para diminuir a sensação de estresse para a criança. Então a gente tinha, por exemplo, eu vi algumas experiências com pais que estavam em home office, e junto com a criança em casa, às vezes tendo que fazer aula online, e que passava às vezes a manhã inteira fazendo aula online e o período da tarde inteiro assistindo TV, porque infelizmente aquele pai ou aquela mãe estava, na verdade, trabalhando, ele não estava em casa disponível, né? Então, junto com essa família, o que a gente pode fazer para tornar esse ambiente menos opressor, menos tóxico, menos cansativo para essa criança? Então, às vezes, agregar mesmo alguém mais da família, às vezes possibilitar videochamadas ou contatos com os avós,
que ajudassem essa criança a entender melhor o que está acontecendo e agora, nesse momento de retorno às aulas, de retorno ao convívio social, realmente otimizar este convívio social, né? Outra coisa que eu usei muito durante a pandemia, em que a gente estava restrito, né, ao ambiente da casa, era, na verdade, tentar fazer atividades ao ar livre. Então, eu sempre sugeria para as famílias que, pelo menos de manhã ao acordar ou no final do dia, tirasse realmente a criança um pouquinho de casa por uma caminhada ao ar livre. Não era ir a um shopping, ir a algum lugar, mas andar na rua mesmo. E é muito engraçado que, às vezes, as pessoas não dão valor a isso, porque para nós, adultos, fazer uma caminhada de 10, 15 minutos no quarteirão não tem sentido, né? É algo corriqueiro. Mas para a criança que está presa dentro de casa, essa caminhadinha de 10, 15 minutos permitia que ela visse um cachorro, que ela notasse uma árvore florida, que ela percebesse as pessoas andando, que ela respirasse um ar que não fosse ali de dentro da casa. E isso, por si só, ajudava muito as crianças a relaxarem. E uma outra estratégia para a diminuição do estresse ou da sensação de estresse da criança era o tempo de qualidade, né? De trabalhar com a família, de que entender essa mesma família do exemplo de que os pais estão em casa, mas estão trabalhando e não estão, na verdade, disponíveis para a criança, que eles tirassem um tempinho, seja na hora do almoço, no meio da tarde, para ficar 10 minutinhos, meia horinha, que fosse com a criança exclusivamente, com ela no colo, seja independente da idade, ou antes de dormir, ou mais na hora do jantar, ou nas horas das refeições, priorizasse realmente o estar presente com a criança, sem o uso de mídias sociais, sem as telas, sem a TV, sem o computador, sem o trabalho, sem a aula online, para dar atenção e diminuir essa sensação de estresse das crianças.